Oi. Alô, som. Ei. Aleluia. Amados, graça e paz, vamos louvar ao Senhor nosso Deus. Adorar o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Feche os teus olhos e vamos orar ao Senhor, amém? Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, nós queremos te buscar nesta noite, engrandecer o teu santo nome, bendizer a ti, ó Deus amado, declarar que nós dependemos do Senhor, da tua graça e do teu amor, ó Deus amado, e queremos nos colocar diante de ti, para que o Senhor venha com liberdade ministrar aos nossos corações a tua vontade e o teu querer. Ó Deus amado, que nós possamos ser cheios do Teu Santo Espírito. E em nome do Senhor Jesus, Pai, que o Senhor possa, ó Pai, nos revestir de autoridade nesta noite, para que nós possamos sim combater o bom combate. E ó Deus amado, guerrearmos contra, ó Deus amado, as hostes espirituais do mal, aquelas que tentam atacar a nossa casa, a nossa vida, o nosso trabalho, a nossa saúde. Deus, em o nome de Jesus, reveste a Tua igreja hoje. Ó Deus amado, que nós possamos, cheios do Teu Espírito, ó Deus amado, entrar no mundo espiritual e retirar de lá, ó Deus amado, aquilo que nos pertence, aquilo que o Senhor já conquistou por nós, tomando posse, Deus amado, da nossa vitória, em o nome de Jesus, Pai. Oh, Pai amado, fica à vontade entre nós, que o Teu Espírito Santo fique à vontade e ministre aos nossos corações a Tua vontade, o Teu querer, em o nome de Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, recebe a nossa gratidão, Senhor, nesta noite, em o nome de Jesus, ó Pai. Amém. Aleluia. Você pode aplaudir bem forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Aleluia. Ele está aqui, amém? Ele te convida a ser santo, amém? Na 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 corte do Egito ou na casa de César, a Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus altares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Belsazar. Porque eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Estou firmado, estou seguro, eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Porque santo é o meu Senhor. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Então cante assim pra Ele. Na 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 na. Na corte do Egito ou na casa
casa de César, a Babilônia eu sei que não é meu lugar. Rejeito os seus manjares, reprovo os seus altares, e não me iludo com a festa de Beltesazar. Porque eu não cedo, nem retrocedo, estou decidido e não volto atrás. Estou firmado, estou seguro. Eu sou um santo lutando contra o pecado. Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Declare! Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo. Aleluia! Porque santo é o meu Senhor. Com as suas palmas, adore ao Senhor. E declare: Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. ainda não ouvi a voz da igreja, hein? Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Mais uma vez, quero ouvir, hein? Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Ei! Aleluia! Santo, eu quero ser santo. Eu quero ser santo, porque santo é o meu Senhor. Então cante assim pra ele. Na 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 ei 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 na 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 na. Aleluia! Glória a Deus. Aleluia, aplauda ele. Aleluia. Aquele que guerreia as nossas guerras, amém? Mais forte essas palmas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos declarar: Jeová é o Cavalga para vencer. Aleluia. Melhor parar, Que né? isso? Para onde vocês foram? Cada um tocou uma música diferente. Faça isso não. Para Deus pode não. Fala assim: perdão, Senhor. Eu vou fazer melhor agora. Aleluia. Quero ouvir, hein? Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos Cairão diante de ti. cairão. Cairão diante de ti. Jeová, declare: Jeová é o teu cavaleiro, que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão. Diante de ti. Declare, Sou declare. aí, teu irmão. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor, a força dos teus opressores.
alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. No teu arraial ouve-se vivas de júbilo. No teu arraial ouve-se vivas de júbilo. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Jeová. Jeová é o teu cavaleiro que cavalga para vencer. Todos os teus inimigos cairão diante de ti. Cairão diante de ti. Declare mais uma vez. Sobre tua vida, ó meu irmão, não vale encantamento. Sobre tua vida, ó meu irmão, está a bênção do Senhor. A força dos teus opressores nunca te alcançará. Existe uma nuvem de glória, existe uma chama que arde. No teu arraial ouve-se vivas de júbilo. 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 Aleluia! Aplauda bem forte ao Rei dos Reis. Amém? Afinal de contas, amados, nós fazemos parte de um povo que é livre. Livre para adorar o Senhor, amém? Livre para para se colocar na presença dEle. Livre para aplaudir, para dançar, para pular. Livre para viver as promessas. Amém? Amém, igreja? Aleluia. Oh. Declare. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Se Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois fomos comprados por seu grande amor. Se Cristo nos resgatou. Trouxe a um lugar de glória, Onde temos constante abrigo, onde temos garantida a vitória. nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, nós fomos comprados no seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Declare. Verdadeiramente somos livres. Aleluia. Pois somos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou. Tirou-nos do império da escuridão E nos trouxe ao seu reino de luz, um reino de paz, alegria e perdão, no qual nosso rei é Jesus. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou. Nós somos um povo a quem Deus libertou. Verdadeiramente somos livres, pois somos comprados por seu grande amor. Sem Cristo nos resgatou.
estamos aqui para louvar ao Senhor, amém? Para exaltar o seu santo nome, amém? A Bíblia Sagrada diz que nós fomos feitos para louvor da glória do Senhor. Ou seja, se nós entendemos isso, nós entendemos que toda a nossa vida deve ser para Ele. Aleluia. Para alegrar a Ele, para satisfazer ao nosso Deus. Amém? Mas no nosso dia a dia, muitas das vezes nós estamos trabalhando, estudando, vivendo o nosso dia a dia, e parece que isso de alguma forma fica longe, né? Fica distante. Não fica não, a gente tem que viver no trabalho, no colégio, na vizinhança, em casa, para louvor da glória de Deus. Aleluia. Dando um bom testemunho. Mas quando a gente está na casa dele e a gente tem a oportunidade de, além de ter uma vida santificada para ele, a gente também tem a oportunidade de entoar cânticos a ele. Isso é tão bom, né? Mas às vezes o que a gente observa é que isso para muitos não é privilégio, não é oportunidade. É como se fosse mais uma música, mais uma canção que você está ouvindo no rádio, ou que você está vendo alguém cantar na televisão, ou que você está caminhando pelas ruas e está ouvindo alguém cantar, ou quando você entra numa loja, num supermercado, e você ouve alguém cantando e aquela música entra na sua cabeça e você sai cantando como se nada tivesse acontecendo. Meu irmão, aproveite. Aproveite. Não deixe passar a oportunidade de se alegrar na presença de Deus. De entoar um cântico a Ele, de louvor e adoração. Ele se alegra com a sua vida. Aleluia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. Ele nos ajuda. E que nos ajuda contra o inimigo. Declare, é por isso. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor. Infinito amor. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Oh, declare, declare. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Ele é a alegria, alegria de toda a terra. Grande, Muito grande é o Senhor em quem nós temos a vitória. é Ele que nos ajuda, é Ele. E que nos ajuda com
diante de Ti nós nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. Declare, eu quero o Teu nome engrandecer, Senhor. Eu quero o Teu nome engrandecer. E agradecer-te por Tua obra em minha vida. Confio em Teu infinito amor. infinito amor. Pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Aleluia. E céu. Declara, eu quero, Senhor. Eu quero, Senhor. Eu quero o Teu nome engrandecer e agradecer-te por Tua obra em minha vida. Confio em Teu infinito amor, pois só Tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só Tu és sobre toda a terra e Glória a Deus. oh Deus, Tu Aleluia. és o Deus eterno. Oh, Obrigado mais forte. pelo privilégio de Te servir e Te adorar, Senhor. Obrigada por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai. Aleluia. Se você não teve hoje a oportunidade, ou se você hoje não lembrou de agradecer ao Senhor pela obra da cruz, faça isso nesta noite. Diga a Deus, obrigada pela cruz do Calvário, o antes e o depois da minha história. Obrigada. Eu sei que o Senhor me marcou. Glória a Deus. Diga para o Senhor, aleluia. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do Teu perdão. A dor que passou meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. O Filho do Homem Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. o Filho do Homem Me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre
Declare: eu não mereço. Eu não mereço tanto amor. Eu não sou digno do teu perdão. A dor que passou, meu Rei e meu Senhor, sempre o adorarei com amor. Filho do homem me libertou verdadeiramente, verdadeiramente. Eu posso erguer minhas mãos aos céus, levantar a minha voz e adorar, levantar a minha voz e exaltar, levantar a minha voz só pra dizer: livre eu sou. Declare: pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Você é livre. Você crê na sua liberdade. Você crê nessa libertação. Você crê que o Senhor Jesus, Ele veio, entrou na sua história e quebrou os grilhões. E agora você é livre para adorar, para servir, para interagir com esse Deus maravilhoso, com esse Espírito de Deus. Oh, aleluia. Diga para o Senhor, diga: para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar, eu sou livre, sou livre. Para te adorar, para te adorar, para te adorar, para te adorar, eu sou livre. Eu quero ouvir você. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Mais uma vez, declare, declare. Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre. Sou livre pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre Pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, pra te adorar, eu sou livre, sou livre. Aleluia. Diga: eu sou livre, Senhor. Eu sou livre para viver as tuas promessas. Eu sou livre para viver esse teu amor. Eu sou livre para viver na tua presença. Eu sou livre, Senhor, para escolher os meus caminhos. Eu sou livre, Senhor. Eu sou livre para fazer as minhas escolhas. Eu sou livre para te adorar. Eu sou livre para viver para louvor da tua glória, Senhor. Eu sou livre, eu sou livre. E é por isso que eu te agradeço, Senhor. É por isso que eu entro na tua presença, para te adorar, Senhor. Que a minha vida, diga que a minha vida
que a minha vida seja para louvor da tua glória, hoje e sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos semear. Vamos adorar ao Senhor nosso Deus com as nossas ofertas. Amém? Aleluia. Pega a sua oferta. Pegue o seu dízimo, você que trouxe. Pega a sua primícia e vamos entregá-lo no altar do Senhor. Vamos adorar esse Deus maravilhoso com as nossas ofertas. E celebrando a esse Deus. Oh! Deus me ungiu para prosperar, me cingiu de riquezas, me escolheu, me fez filho seu para herdar suas promessas. Removeu minha tristeza, removeu toda a ruína. Ele mudou minha sorte, transformou meu lamento em dança. Hoje eu decido e vou prosperar. Eu decido e vou prosperar. Hoje eu decido e vou prosperar. Eu decido, Senhor, eu decido e vou prosperar. Hoje eu decido e vou prosperar. Hoje eu decido e vou prosperar. Eu creio na tua palavra. Glória a Deus. Deus me ungiu para prosperar, me cingiu de riquezas, me escolheu, me fez filho seu para herdar suas promessas. Bendito serei na cidade, bendito serei no campo, bendita será minha casa e bendita minha posteridade. Hoje eu decido e vou prosperar. Eu decido e vou prosperar. Hoje eu decido e vou prosperar. Eu decido, Senhor, eu decido e vou prosperar. Hoje eu decido e vou prosperar. Hoje eu decido e vou prosperar. Eu creio na tua palavra. Glória a Deus. Diga: eu creio na tua palavra, Senhor, nas tuas promessas, e eu decido prosperar nas tuas promessas. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, eu movo no teu altar essas ofertas. Ó Deus, recebe essas ofertas, abençoa, multiplica. Ó Deus, para que essa obra tenha continuidade, Senhor, para que este lugar, ó Deus Todo-Poderoso, seja um refúgio, Senhor, seja, ó Deus, o lugar onde os teus pequeninos vão encontrar, ó Deus, o abrigo, encontrar a resposta, encontrar a ajuda que eles precisam, Pai amado. Em o nome do Senhor Jesus, que essas portas continuem abertas, Pai. E da mesma forma eu abençoo os teus filhos, ó Deus, cada homem, cada mulher que tem um coração quebrantado e com alegria, Senhor, deposita aqui neste altar suas ofertas. Abençoa, Senhor, multiplicando de uma forma poderosa e sobrenatural o fruto do seu trabalho. Ó Deus,
abre as portas que estão fechadas, abre as comportas dos céus por sobre as suas cabeças, em o nome do Senhor Jesus, e estabelece, Senhor, essa tua igreja, ó Deus amado, nessa rota de prosperidade descrita na tua palavra, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Vamos receber aqui, Mauro. A pregadora da noite, pastora Mazinha. Glória a Deus. Saudade. Eu estou com tanta saudade de vocês. Faz tanto tempo que parece até que eu encolhi, que o púlpito ficou maior. Parece que está alto, sim. Mas ficou maior. Mas ele ficou maior. Ficou maior. Eu estou sem salto, mas ficou maior. Botou rodinha. O pastor veio aqui me salvar. Falar que eu não sou anã. Glória a Deus. Domingo, pastor Renato. Domingo não, na quarta. Domingo, enquanto o pastor Renato pregava. Na quarta, enquanto a pastora Silvia pregava. Eu sentada ali na primeira ou na segunda fileira. Só vinha um louvor assim na minha mente o tempo todo. Sim, o pastor Renato lembra do louvor, porque ele é 1 ano mais velho que eu, tá? Embora ele não goste de admitir. Esse louvor diz assim: o rei está voltando, o rei está voltando, aleluia, ele vem me buscar. Comecei a ficar tão preocupada. Falei: Senhor, por que esse louvor todo o tempo no meu ouvido, na minha mente, no meu coração? E eu fiquei preocupada e o louvor continuou ouvindo. E eu quero dizer para vocês, o rei está voltando. E aí a preocupação aumenta. E aí a gente pode dizer: aleluia, ele vem me buscar. E aí comecei a meditar em Deus. E aí Deus foi me trazendo versículos à minha mente. O bem que eu devo fazer, isso eu não faço. O mal que eu não devo fazer, esse em todo o tempo me sobrevém. Mas o que mais me impactou foi, para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. E eu não sei quanto a você. Eu quase caí em desespero. Porque de verdade, se Jesus voltar agora, para mim não vai morrer, não vai ser lucro, não. Porque eu ainda peco tanto, eu ainda erro tanto, e eu conheço tão pouco do meu Senhor. E às vezes a gente, por ser pregador, acaba até realmente se sentindo um pouco acima de vocês que estão aí. Mas eu orei bastante. E eu falei: Senhor, eu quero te sentir. E quando eu falar, eu quero que o Senhor me use, para que onde chegar o som da minha voz, essa pessoa também te sinta. Amém? Então eu quero orar. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai querido e amado, Rei da glória, Deus supremo, total em amor, em poder, em perdão, em justiça. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor venha sobre nós nesta noite de uma forma sobrenatural, inédita. Eu não sei, eu já comecei um culto aqui, assim, outras vezes, dizendo: é culto de libertação. Eu não sei se vai ter sapateado, não sei se vão falar em línguas, mas eu creio que vai haver libertação, porque nós vamos compartilhar a tua palavra. E no livro de João, capítulo 8, versículo 32, que está gravado no meu coração, e eu desejo que esteja gravado no coração da tua igreja, diz assim a tua palavra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Que nós possamos, Senhor, atravessarmos aquela porta, não da forma como nós entramos, mas pessoas melhores, mais servos, mais humildes, mais conhecedores de Ti.
em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Filipenses, capítulo 2. Faz mais de um ano, eu comecei um culto aqui, e eu peguei uma folhinha, assim, né, escrita à mão, e eu falei, olha, eu profetizo um computador. Aí depois disso, o negócio já evoluiu, gente, é iPad, é iPod, e eu continuo sendo quero, ainda não tenho computador, continuo trazendo meu esboço aqui na folhinha, mas em tudo dai graças. Quem abriu, diga amém. Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, nos diz assim a palavra do Senhor: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém? Eu quero que de pé você cante comigo esse refrão. O Rei está voltando, o Rei está voltando, aleluia, Ele vem me buscar. Mais uma vez. O Rei está aleluia, aplauda o Rei. Ei, Deus maravilhoso. Adoro. Adoro. Te adoro, Senhor. Pode se sentar. Culto de libertação, geralmente espera-se o quê? Aquele mover sobrenatural, né? Pessoas caindo manifestadas ali pelo inimigo, pessoas possuídas sendo libertas, né? Aquela coisa. Mas hoje, olha só, dia 2 de novembro, o mundo, né, no calendário lá do mundo, comemora-se o dia de finados. Um feriado prolongado, só crente, sarado, liberto, para estar dentro de uma igreja no dia 2 de novembro, no dia de finados. Então eu oro para que seja feita a vontade de Deus. E que o mover não seja meu, mas seja dele. Amém? Uma coisa eu creio. Nesta noite haverá libertação através da palavra. Amém? Aleluia. Eu creio de todo o meu coração. Eu vou falar de Jesus. Jesus santo. Ele que nasceu santo. Cresceu na terra. Foi carpinteiro, um menino comum, mas ele cresceu santo. Ele foi assolado, perseguido, humilhado. Cuspiram nele, colocaram coroa de espinho na cabeça dele, açoitaram ele, agrediram ele com palavras, com instrumentos cortantes, que dilacerou a carne do corpo dele, mas ele foi santo, ele sofreu santo. E Jesus foi levado à cruz, ele foi crucificado santo. E ele morreu, mas ele morreu santo. Mas glória a Deus. No terceiro dia Jesus ressuscitou, e ele ressuscitou santo. Meu Pai, é desse Jesus que eu quero falar. É esse Jesus que eu estou querendo conhecer mais, que eu quero experimentar mais, que eu quero sentir mais. É com esse Jesus que eu quero me identificar mais. Esse Jesus, homem, Deus, santo. Oh, glória.
quando Jesus esteve aqui entre nós, carne e osso, assim, tipo eu e vocês, ele era 100% Deus, 100% homem e 100% santo. Papai, vamos compartilhar da palavra. A gente vai ler alguns versículos. Não vou pedir para você abrir agora não, mas esse Jesus santo que nós vamos compartilhar durante essa ministração é um Jesus que não precisa de mim, de você, para nada. Eu falo isso muito lá no centro de recuperação, porque geralmente quando a pessoa aceita Jesus como seu Senhor e Salvador, ela começa a fazer coisas boas, mas tem momentos que a pessoa começa a acreditar que está fazendo favores para Jesus. Um dia eu também já fui assim, tá, gente? Eu me lembro muito bem, um café da manhã de edificação lá na casa do pastor Renato, eu estava assim, tinha pouco tempo que eu estava aqui na igreja e eu estava me sentindo. Não cheirava cocaína, não fumava maconha, não fumava crack, não transava mais, não bebia, não fumava cigarro. Eu estava me sentindo a rainha da cocada preta. E eu estava acreditando que eu estava fazendo um favor para Deus, vivendo da forma que eu estava vivendo. O pastor Renato falou como me colocou, Deus usou ele para me colocar no meu devido lugar e me mostrar que aquilo que eu fazia, eu deixei de fumar, de beber, de transar, de me drogar, de me prostituir, eu fazia tudo aquilo que eu deixei de fazer, era bom para mim. Ele falou para mim, agora o que você vai fazer em nome de Jesus? Então eu quero dizer para você que hoje eu sei que Jesus não precisa de mim e de você para nada. No livro de Lucas, capítulo, se não me engano, 18, 19, versículo 40, está escrito que se nós não clamarmos, as pedras clamarão. E o que me dizer da jumentinha que falou com Balaão? Eu sinceramente, não falo que estou preparada não. Imagina só, eu, Marcinha, pessoa, estou andando numa rua, assim, já escureceu, a noite já caiu. Estou eu ali passando em direção a algum lugar, ao meu destino. Aí, de repente, eu avisto um cavalo. Aqueles mais comuns, marrons, assim, bonitos, grandes, né? Aí, de repente, eu estou passando perto dele, eu olho para ele, ele abre a boca e fala, Rosimar, caí para trás, caí, e se eu levantar, está arriscado eu levantar falando, está amarrado em nome de Jesus. Não vou nem esperar Deus falar comigo através de um animal. Mas isso tudo está relatado na palavra, para que também nós saibamos que Deus não precisa de nós para nada, que se nós clamarmos, as pedras clamarão, e que se nós não abrirmos a nossa boca, Deus vai usar o cachorro, o gato, o periquito, o papagaio, o jumento, se Ele quiser. Vocês estão entendendo isso? Glória a Deus. Fica muito em silêncio não, tá, igreja? Abra sua Bíblia agora no livro de Isaías. Quase que o pastor Renato, no final do Shabat, pregou minha palavra. Isaías, capítulo 53. Quem encontrar, diga amém. Vocês estão ligeiros, isso é bom. Quando o pastor Renato começou a ler, falei, pronto. Não me pegou minha palavra nada. É Deus confirmando que Ele quer que isso seja ouvido pela igreja. Amém? Então, na palavra de Deus, no capítulo de Isaías, no livro de Isaías, capítulo 53, a partir do versículo 3, diz assim a palavra de Deus. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores, experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz
estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosqueadores, assim ele não abriu a sua boca. No livro de Isaías, já falava sobre o Messias. Jesus, o Santo, o Messias, o Cordeiro de Deus, a estrela da manhã, o Santo de Davi, o Senhor dos senhores, o Senhor dos exércitos, o Príncipe da paz, e tantos nomes que são dados a ele dentro da palavra. Infelizmente, igreja, ainda existe hoje pessoas acreditando que Jesus conseguiu tudo que ele conseguiu de graça. Ainda tem pessoas acreditando, mas era para ser assim. Por isso foi assim. Era para ser? Era. Mas eu me lembro muito bem, eu estava sentada ali, daquele lado ali, que eu sempre sentei daquele lado, desde que eu vim para essa igreja, tá? Não sei te dizer porquê, mas sempre sentei ali. Eu estava sentada ali, uma mulher abençoada por Deus pregando, ela disse, Jesus, na cruz, no dia lá da crucificação, quando ele foi perseguido, preso, ele poderia ter dito, eu não quero morrer na cruz. Poderia, ele é Deus e ele não deixaria de ser. Mas ele preferiu morrer do que viver sem mim e sem você. Ele preferiu morrer, morte de cruz, do que viver sem a nossa família, sem os nossos filhos, sem os nossos irmãos, sem os nossos pais. Ele deixaria de ser Deus? Não, jamais, jamais. Mas ele preferiu morrer do que viver sem nós. E hoje, se o nome de Jesus está acima de todo nome, foi porque ele lutou. Ah, Jesus, o Deus, o homem, o santo, ele teve que lutar. Glória a Deus. Ele teve que lutar. E hoje nós, em nome de Jesus, para sermos homens e mulheres de Deus, para sermos santos, precisamos lutar. Eu vou falar um pouco sobre as lutas de Jesus. Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 4. Uma passagem muito conhecida. Mateus 4, quando Jesus é levado ao deserto para ser tentado. Amém? Glória a Deus. Mateus 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Jesus disse-lhe, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que chegaram os anjos e o serviram. Oh, glória! Eu li o trecho todo, porque é tremenda essa passagem, né? Mas eu vou falar aqui, ó. Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito. Que Espírito? O Espírito? Poucas pessoas sabem, né? Então, foi conduzido Jesus pelo Espírito
santo de Deus. Ele foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. E eu falei, Senhor, por que Jesus precisava ser tentado? Jesus, o santo, que esteve aqui no mundo, vivendo entre transgressores, pecadores, cobradores de impostos, fariseus, hipócritas, ladrões, prostitutas, mentirosos, invejosos. Por que ele precisou ser levado para o deserto para ser tentado? Sabe qual é a resposta? Só aquele que é tentado pode provar que é capaz de resistir à tentação. Jesus foi tentado para que hoje nós saibamos, como igreja, que é possível resistir ao diabo, sim. Porque não foi ele que deixou escrito: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E ele está dizendo para nós nessa passagem: se eu venci, em meu nome vocês vão vencer. Amém? Glória a Deus. Só aquele que é tentado pode resistir à tentação e permanecer em obediência. Para ser o nome acima de todo nome, Jesus teve que lutar. E não foi lutinha não, tá? Não foi o HF, como que é aquilo lá? O UFC, né? Não foi o UFC não, gente. Foi luta com principados e potestades. Ele lutou contra o próprio Satanás e ele venceu. Mas ele venceu porque ele era santo. Ele nunca deixou de ser santo, porque a vida de Jesus foi uma vida de obediência, foi uma vida de comprometimento, foi uma vida de abnegação. Hoje nós não queremos abrir mão de nada. Eu estou falando de vocês, eu estou falando de nós. Porque para eu estar pregando aqui é porque papai falou comigo. Abre mão. Abre mão. Eu abri o Facebook outro dia e estava lá, não sei o que lá, que eu quero te usar. Aí eu preguei na célula e eu lembrei da novela que acabou lá da Gabriela. Hoje, Jesus está nos dizendo: vem, eu quero te usar. Eu quero te usar para pregar a palavra. Eu quero te usar para levar libertação. Eu quero te usar para curar enfermos, para libertar endemoniados, para colocar em liberdade os prisioneiros, para colocar em liberdade os cativos. O Senhor nos diz: eu quero te usar. Mas para isso nós precisamos seguir os passos dele. Precisamos andar em santidade. Porque como que Jesus, o Deus, o homem, o santo, vai usar alguém que está mergulhado no pecado? Vai usar uma pessoa que só consegue ser santo dentro das paredes do templo? Não, não vai. Isso é um engano. Tem pessoas que vivem mais ou menos, e as outras olham para elas e falam: ai, como fulano é espiritual. E a pessoa acaba se deixando enganar mesmo, achando que vai ser usada por Deus, e que aquele pecado nunca virá à tona, mas nada fica escondido para sempre. Nada fica em oculto para sempre. O Senhor está procurando, Ele está desejando. Eu creio que o coração do Senhor está batendo forte por uma igreja santa. Eu creio que Deus quer nos usar para que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, a luz de Deus entre e as trevas sejam dissipadas, anulada, aniquilada. Amém? Mas para isso a gente precisa ser mais parecido com Jesus, o Santo, a cada dia da nossa existência. Amém, igreja? Glória a Deus. Será que Jesus foi desejado como homem por uma mulher? Tem uns blasfemadores aí que já fizeram até filme onde Jesus casava, onde ele namorava. Eu creio que Jesus foi tentado também dessa forma. Mas ele não cedeu. Imaculado, ele veio santo, e santo ele subiu aos céus. Ele não se deixou
contaminar pela carne, pelo desejo da desobediência. Assim, eu falo mais das meninas lá do Centro de Recuperação, porque eu passo bastante tempo lá, né? Convivo muito com elas. Está ali Rosana, glória a Deus, uma mulher de Deus, fruto do trabalho lá no Centro de Recuperação. Está firme na presença do Senhor, congregando lá com um pastor abençoado, numa igreja próxima à casa dela. Ela foi amparada por servos de Deus e ela falou, se a bênção é para mim, agarrou mesmo com força. Hoje ela está aqui porque eu mandei uma mensagem, convidei ela para vir, para que meu coração se alegrasse um pouco mais. Amém? Então, vamos lá. Jesus foi tentado? Sim, ele foi. Mas em momento algum ele cedeu. E ele foi tentado? Muito. Ele foi tentado em momentos de angústia, de grande sofrimento, sofrimento que ser humano nenhum suportaria. Mas ainda assim, ele disse, não, eu vou obedecer ao meu Pai, aquele que me enviou. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Hoje a gente vê, assim, pregadores. Eu estava fazendo leitura da palavra, lendo Bíblias diferentes, livros diferentes, e orando, falando, Senhor, fala comigo, que eu quero falar de Jesus. Mas, assim, de repente, parece que Jesus é um assunto, assim, já banalizado, que a gente pega o Novo Testamento, parece que tudo que a gente vai dizer, a gente já ouviu. Parece que tudo que a gente vai dizer já foi dito, né? Por alguém. Eu falei, Senhor, eu quero te sentir. Eu preciso te sentir. Para que a igreja te sinta nessa noite. E Deus foi falando comigo. E eu comecei a lembrar de uma frase, né, que está no mundo, está em alta. Está se sentindo, a última Coca-Cola do deserto. Lá no Centro de Recuperação tem a Adrianinha, né? Ela se sente. Aí eu canto para ela, ela cai no samba lá. Ela chegou lá, pele, osso e coração batendo, né? Magra, magra. Agora, tudo subiu. Bumbum empinou, peitinho empinou, a barriga cresce também. Aí eu canto e ela começa a dançar. Aí eu falo, está se sentindo a última coquinha, que ela é pequenininha. E a gente começa a chamar ela de coquinho. Aí voltando aqui para o nosso mundo cristão, falar dos pregadores, tem pregadores que sobem num altar abençoado como esse, cheio de unção, vai pregar para um povo maravilhoso como vocês. E aí terminou a pregação, ele desce e vem alguém e fala, nossa, como Deus te usou, que palavra, né? E aí o pregador já começa a se sentir a última Coca-Cola do deserto e a última Coca gelada. Ele se acha o super. Jesus nunca teve esse tipo de sentimento dentro dele, igreja. Nunca. No livro não precisa abrir não, tá? No livro de Filipenses, no capítulo 5, diz assim, ó, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. E Jesus, ele ganhou e continua ganhando milhares de milhares de milhares de vidas. Amém? Mas em momento algum da existência de Jesus, ele se colocou ou passou pela mente dele ser maior que o próprio Deus, o Pai que o enviou. Jesus sempre foi humilde. E hoje, muitas vezes, por tão pouco, a gente deixa a soberba subir ao nosso coração, sair pelos nossos lábios. Eu tenho um jeitinho assim, pouco delicado, né? Eu me lembro um dia, a primeira vez que eu ia pregar no encontro. Aí o pessoal estava ali, preparando a recepção, eu vim do gabinete da pastora Silvia, eu estava numa alegria. Eu não me continha dentro de mim, sabe? Aí eu desci ali, falei, ai meu Deus, eu vou pregar no
encontro. Aí alguém olhou para mim e falou, olha, soberba. Eu falei, nossa, como você está equivocada, pessoa, não é soberba não, é alegria. Porque aí eu comecei a chorar, porque para mim chorar não é dificuldade nenhuma, que eu choro mesmo. Eu chorei, eu falei assim, minha querida, eu sei de onde Deus me tirou e eu vou pregar no encontro. Para mim, isso é motivo de grande alegria. Amém? Ela confundiu a minha alegria, o meu orgulho de ser serva, de servir com soberba e arrogância. Mas hoje a gente tem que ter muito cuidado para não ficar soberbo. Amém? Porque se Deus te der uma vida e você ficar soberbo, Ele vai deixar de te dar centenas, que Ele já tinha preparado para entregar na sua mão, na minha. Se Ele me deu uma, glória a Deus, Senhor, o Senhor me usou. Se não fora o Senhor, eu ia falar e falar e falar, e a pessoa não seria convencida. Foi o Senhor que habitou em mim, que falou através de mim, foi o Espírito Santo de Deus que me usou, e essa pessoa foi salva. E aí eu vou colocar minha dependência nele, e eu vou dedicar toda a honra, todo o louvor, toda a glória para Ele. E Ele vai continuar derramando, Ele vai continuar enviando vidas, Ele vai continuar me usando. Amém? Então Jesus, Ele foi tentado? Nesta parte eu acredito que não. Eu acredito que Jesus nunca pensou em ser maior que aquele que o enviou. Eu oro, Senhor, que eu nunca pense ser maior do que o Senhor. Amém? Que você, igreja de Cristo, nunca pense ser maior do que Jesus, que morreu por você, por mim, na cruz do Calvário. Amém? Jesus não desistiu, embora Ele pudesse ter desistido. Gente, Jesus, Ele nunca errou. Alguém conhece aí algum erro de Jesus? Não, Samanta? Glória a Deus. Glória a Deus. Não conhecemos, Ele nunca errou. Eu erro. A Daiane, que está ali sorrindo para mim, essa ovelha que ficou afastada, agora voltou, graças a Deus, ela erra. A minha irmã Mirinha está ali, erra. O pastor Renato erra. Maria, a pastora Silva, Juliene, Marisângela, nós erramos, mas Jesus nunca errou. Ele nunca errou, Ele nunca tomou uma decisão que não fosse em prol da humanidade. Ele nunca pensou nele, Ele nunca foi egoísta, Ele nunca foi mesquinho, Ele nunca foi sujo, Ele sempre foi santo. Ah, papai, glória a Deus, eu amo esse Deus, com toda a minha força, de todo o meu coração, de todo o meu entendimento. E no Getsemane, o que foi que aconteceu com Jesus ali? Ai, diz a palavra que Ele suou sangue. Eu já fui traída uma vez pelo pai da Maiara e da Ruth. Eu era apaixonada por ele me traiu. E eu dizia, essa dor é uma dor que dói até a alma. Mas a dor que Jesus suportou, eu não suportaria. Ele transpirou e o suor dele era sangue. E ele orou e ele falou, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Mas que não seja feita a minha vontade, e sim a sua. Jesus transpirou sangue por mim e por você. Porque Ele sabia o que Ele ia sofrer. Ele sabia que daí a pouco os soldados iam chegar, iam prendê-lo, que Pedro ia meter a espada na orelha do soldado, que ele ia colocar a orelha no lugar. Ele sabia que ele ia ser chicoteado, açoitado, que ele ia andar pelas ruas nu. Ele podia ter falado, eu não vou. Mas Ele nos amou tanto, que Ele não foi capaz de dizer não a tanta humilhação, a tanta dor. Foi por mim
e por vocês, que Jesus sofreu tudo isso. E hoje eu creio que o desejo de Jesus é que nós o conheçamos mais. Te conhecer e prosseguir em te conhecer. Este é o alvo da minha vida, Senhor. O alvo da nossa vida tem que ser o desejo do coração do Deus, homem santo. Amém. De Jesus, 100% Deus, 100% homem, 100% santo. O alvo da nossa vida, da minha vida, da tua, dos meus pastores, da família dele, deve ser conhecer e prosseguir conhecendo Jesus. Amém. Para que nós possamos também ser conhecidos como aquele que foi tentado e não cedeu. E não deixou de obedecer ao Rei da Glória. Amém, igreja? Eu quero convidar você a vir ao altar. Quero pedir à pastora Silvia que escolha um louvor. Eu quero te convidar a orar. Eu vou me prostrar aqui de joelhos. Eu sei que Jesus tem mais para mim. Eu sei que Ele quer mais de mim. Os pecados que eu cometo, de repente eu não compartilho nem com os meus pastores. Mas Jesus sabe. Jesus sabe, Ele conhece o que para mim ainda é fraqueza. Mas hoje o Senhor Jesus diz para mim e para você: diga ao fraco, eu sou forte. Pode dizer comigo, diga ao fraco. Diga ao fraco. Aleluia. Hoje o Senhor Jesus diz para nós: igreja, diga ao fraco, eu sou forte. Amém. Mas para isso é necessário quebrantamento, é necessário arrependimento. Lembrei da Eriquinha, eu não sei como você chegou aqui, eu não sei como está o seu interior, mas eu preciso de Jesus. Eu preciso de mais de Jesus. Eu preciso de mais. Eu preciso sentir Jesus mais. Glória a Deus. Vou dizer uma coisa para você, Mirinha. Eu já preguei aqui e eu contei que um dia nós brigamos. Não, nós não brigamos. Você estava com um problema. Eu cheguei na janela da tua casa, no quintal da minha antiga casa. Você falou do problema e eu falei: ora, que Deus te atende. Você falou para mim: Deus só atende quem Ele quer. E eu te disse: Deus não tem filhos prediletos. Deus atende aquele que busca Ele, aquele que clama a Ele. E eu creio, Deus está te ouvindo, está te atendendo. Amém. Porque hoje você tem clamado a Ele, você tem buscado a Ele. Amém. Eu creio, Deus está te atendendo. Ele quer te atender. Ai, Senhor. Oh, Deus. Tudo em mim faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és,
Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar, faz estremecer tudo em mim, faz derreter meu coração, me tira o medo, me conta segredos, aumenta minha fé, revela quem és. Tu és Emmanuel, por mim se entregou. Nunca ninguém assim me amou. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz. Pulsa o meu coração, teu derramar de amor me faz dançar. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. A tua glória faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar ao som da tua voz.
Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia. Essa tem sido a direção que Deus tem nos dado. Desde o primeiro momento que Ele nos chamou para um ministério, para um compromisso maior com Ele, para que estivéssemos vivendo e andando naquilo que era vontade dEle, plano dEle. Deus nos colocou numa rota de adoração, e é o que nós temos buscado ser: adoradores. E nós temos entendido ao longo desses anos todos, nós temos aprendido com Deus, com a sua palavra, que a adoração ela é algo repleto de poder, ou é a manifestação do próprio poder de Deus. Porque quando nós adoramos, nós tocamos no coração de Deus. Aleluia. E nós extraímos com a nossa adoração o que Deus tem de melhor. Então, quando existe uma adoração verdadeira, quando Deus encontra um verdadeiro adorador, Ele não resiste. Ele se lança sobre essa vida. Ele traz essa vida para Ele, para a presença dEle, para estar com Ele. E aí eu quero te dizer que o mal, se Deus te encontra como um verdadeiro adorador, uma verdadeira adoradora, com um coração quebrantado, disposto a estar com Ele, a se entregar de fato, a viver essa intimidade gostosa com Ele, quando Ele encontra alegria no teu coração, alegria verdadeira de estar, de entrar, de estar na presença dEle e te dizer: olha, Senhor, eu te amo, e não existe nada que seja mais importante do que o Senhor na minha vida. Eu abro mão de tudo e qualquer coisa para estar contigo, pelo teu amor. Eu não compreendo mais vida fora da tua presença. Aleluia. Aí esse Deus se dá, e você se torna esse tabernáculo cheio dessa presença santa. E aonde esse Deus está, onde a glória desse Deus invade, ali não tem lugar para o mal, ali não tem lugar para as trevas, ali não tem lugar para nada que não proceda de Deus, ali não tem lugar para enfermidades, como foi lido aqui em Isaías 53, ali não há lugar para dores, ali não há lugar para tristeza, porque ali habita a glória do Senhor, e o poder de Deus está ali, é manifesto ali, Ele emana dessa vida, desse tabernáculo. Aleluia, aleluia. Então você que está aqui hoje, tocado por essa palavra, tocado por esse Deus da palavra, descanse na presença dEle e receba dEle o seu favor, receba dEle o seu toque, um toque que cura de todo mal, de toda enfermidade, de toda doença, de toda mazela, um toque que lança fora toda treva. Sinta, receba, creia,
Diga para Deus: eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais da tua presença, porque a tua presença, Senhor, traz todas as coisas boas, todas as coisas que são maravilhosas, todas as coisas que são grandiosas, Senhor. O prazer verdadeiro, a alegria verdadeira, Senhor. A vida abundante é a tua presença que nos dá. Eu quero mais de ti, Senhor. Eu quero mais de ti. Eu quero mais da tua presença. Oh. E aí receba dessa presença, receba dessa paz que só esse Deus pode te dar. Oh, esse toque maravilhoso, e com esse toque a cura, oh, no teu corpo, a cura na tua alma, em o nome de Yeshua HaMashiach. Receba, oh, e o poder de Deus manifesto, e que tu seja envolvido com essa paz, receba a tua glória, faz com que eu voe mais, me leva bem junto a ti, me faz flutuar. Senhor, viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória, Senhor. Dançarei, dançarei para a tua glória, Senhor. Viverei, viverei para a tua glória,
Levante as suas mãos e aplauda ao Rei dos Reis. Celebre Ele. Exalte-o. Ele é maravilhoso. Aleluia. Glória a Deus. Pode voltar para o seu lugar. Amém. Glória a Deus. Deus é tremendo. Amém. Bom de nós virmos à casa do Senhor, estarmos aqui. E a gente ser bem igrejeiro é bom demais, né? Tem gente que diz que é fanatismo, mas eu gosto, porque cada vez que a gente vem, a gente tem um alimento diferente, variado. E Deus, Ele vai fazendo a gente crescer, vai mostrando, para mim como pastora, para o pastor como pastor, quando a gente tem os nossos discípulos ministrando, é bom. Porque a gente mostra que o nosso trabalho tem valor. Né? A gente vê que o nosso trabalho tem valor, é um trabalho que está crescendo. Amém? Que Deus continue te abençoando, pastor. Amém? E os cultos de sexta-feira vão ser regados assim a muitas surpresas. Amém? Muitas surpresas. Não serão mais o mesmo culto, mas porque a palavra de Deus se renova a cada dia. Amém? E vocês vão se surpreender com muitas pessoas que vão estar ministrando aqui. Amém? Eu gosto de surpresas boas. Amém? Então, quando está aqui no altar, que nossas surpresas sejam sempre boas, maravilhosas, e Deus vai usar muita gente aqui nesse lugar. Amém? Glória a Deus. Eu quero lembrar que amanhã tem rede de jovens. Amém? Aleluia. Amanhã tem rede de jovens. Domingo tem escola bíblica dominical, 9 da manhã. E o nosso culto é às 18 horas. Amém? Você que já frequenta, venha, porque está uma bênção. Você que ainda não veio à nossa escola bíblica, tem sido momentos, né, tremendos aqui. Amém? Não falte. E convide outras pessoas, em nome de Jesus. Nosso encontro, como eu já tinha dito, foi adiado. Seria hoje, né? Mas ele foi adiado para os dias 23, 24 e 25 deste mês ainda. Então, se você já tinha se programado financeiramente para o encontro, não gaste o dinheiro, dê para o seu líder para ele pagar de uma vez, porque o encontro ele tem gastos como aluguel de sítio, compras que a gente precisa fazer antes. Então, por favor, não saia da sua programação, do seu investimento no seu encontro. É um investimento na sua vida, tenha certeza disso. Amém? Glória a Deus. Sinto que eu estou esquecendo. Não. Eu sinto que eu estou esquecendo alguma coisa. Sabe? Lembrei, sábado que vem tem casamento, né? Sem ser amanhã, o outro tem o casamento da Gigi e do Marcinho. É lógico que a gente não vai fazer o casamento aqui, Gigi, você quer aceitar o Marcinho? Né? Mas como nós conhecemos, é a Gigi, pequenininha, irmã da Lidiane, a Gislaine, e o Marcinho, que de Marcinho não tem nada, né? É bem grandão. Mas não deixe de vir, né? Estar com eles aqui, porque vai ser lindo, eu tenho certeza, vai ser uma bênção o casamento deles. Tá bom? E a mulherada, eu quero que fique preparada aí, que eu estou querendo essa semana a gente fazer uma surpresa para ela não estar aqui. Não conta, tá? Porque a gente não conseguiu fazer o chá de panela dela antes. Mas quem sabe na quinta-feira a gente consegue fazer uma reuniãozinha aí, né? Então, até domingo, de repente, procure por mim ou pela Lidiane ou pela Mari, que a gente vai estar se organizando aí. Tá bom, gente? Preciso da ajuda. Em nome de Jesus, tá? Amém, gente? Glória a Deus. Vamos orar então? Eu queria que nesse momento eu estive olhando o Facebook e uma pessoa postou que a Mariane e o Ramon, eu não entendi direito, só tinha postagem que eles sofreram um acidente. Mariane e Ramon, eles são daqui de Juiz de Fora, eram lá da segunda igreja, agora eles são de Mesquita. Não, eles por enquanto estão em Mesquita e indo para outra cidade fazer missões, né? Porque ainda não conseguiram lugar para morar. Mas, pelo que eu entendi, sofreram um acidente, uma pessoa faleceu e ele está com a bacia quebrada e ela com a perna quebrada e ela está grávida, né? Então, vamos orar por eles, agora, orar por essa família, que eu não conheço a pessoa que faleceu. A informação está muito vaga, não é uma informação que alguém ligou para a gente e deu, né? Eu vi um comentário de uma pessoa e fiquei bastante preocupada. Porque outro dia mesmo ela estava comemorando pelo Facebook, né, a gravidez. Então, está tudo bem, pelo que a pessoa falou, com o bebê.
Mas gravidez é gravidez e um acidente é algo assim que a gente tem que se preocupar, né? Então vamos orar pela Mariane. Quem conhece a Mariane e o Ramon? Isso. Então quem não conhece, ora assim mesmo, né? Mas quem conhece, ore também, tá bom? Eles são um casal super abençoado. Eles foram para a Mesquita fazer seminário e por lá ficaram. E eles são queridíssimos pela igreja. A igreja ama demais aquele casal, né? Então vamos orar por eles, né? Porque não é fácil, é ataque maligno mesmo. Amém? Glória a Deus. Quem é que vai fazer prova amanhã? Amanhã? É domingo? Que dia que é a prova? Amanhã eu não sei de nada, tá? Tô por fora. Amanhã é domingo. Quem que vai fazer prova? Quem estudou? Não, porque a gente tem que perguntar, né? Metade porque baixou a mão. A gente ora, tudo bem, irmãos, nós vamos orar por vocês. Mas o Espírito Santo traz à memória aquilo que um dia você pelo menos leu, não é verdade? Não tem como, por exemplo, a palavra de Deus, não tem como o Espírito Santo trazer à memória se você não lê a Bíblia. Ele não dá cola, né? não. Ele não dá cola, não. Ele traz a memória. Então eu quero orar por todos que vão fazer. Mas se não estudou, né, o milagre seu vai ter que ser um pouco maior. Tá bom? Não adianta dizer, mas orou por mim, aí a oração não funcionou. Ó, que funcionou sim. Você tinha que ter estudado mais um pouquinho. Amém? Vamos orar então? Cadê o pessoal do Enem? Vem cá. Vem cá, vamos orar. Vocês creem? Uns creem mais, outros creem menos. Vamos, vem cá, o Marquinhos já subiu, sobe também, vamos lá. Glória a Deus. Tem mais ninguém, gente? O Diogo vai fazer também? Ó, Diogo, hein? Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Estudou muito, Isabela. Isabela, sempre que eu vejo ela no Facebook, ela está estudando. Como estudar com esse calor? Tá frio, preciso estudar. É a luta estudar sempre, no frio e no calor. Não é fácil não, né? Mas Deus vai honrar, né? Eu vou orar e vou ungir as mãos de vocês, amém? E as mãos e a mente. Você estenda para cá as suas mãos e abençoe a vida dos irmãos aqui. Em nome de Jesus, amém? Deus, eu quero ungir, ó Deus amado, agora os teus filhos. Ó Pai, que amanhã e domingo estarão participando, fazendo, ó Deus amado, esta prova. E eu quero te pedir, ó Deus amado, que aquilo que os teus filhos estudaram, ainda que tenha sido há mais tempo, Deus, não tenha sido agora, mas se eles já estudaram, se eles já estiveram, ó Deus amado, diante de um livro, diante de um professor, diante de um caderno, em o nome do Senhor Jesus, que o teu Espírito traga a memória, abençoa, ó Deus amado, a mente dos teus filhos, que a mente deles seja privilegiada, que eles venham lembrar de coisas antigas, ó Deus amado, e que eles venham, ó Deus amado, ter paz, tranquilidade, confiança no Senhor, ó Deus amado, de que o Senhor está no controle da vida deles. Em o nome de Jesus, amém. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém? Agora nós vamos orar pelo casal, né? Mariane e Ramon, não esqueçam deles, tá bom? Em nome de Jesus. Não sei se tinha mais alguém, mas eu sei que eles estavam envolvidos nesse acidente. Amém? Glória a Deus. Você vai orar por eles? Amém. Aleluia. Ó Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, nós levantamos a nossa voz neste lugar. Um lugar que foi separado pelo Senhor, e o Senhor diz que quando a tua igreja, Senhor, levanta a voz em oração, concordando o Senhor sobre qualquer coisa, ó Deus, é ligado no céu. E nós levantamos a nossa voz agora em oração e concordamos, ó Deus, ó Pai, que o Ramon, ó Deus amado, Senhor, seja tocado agora, Senhor, o corpo dele, Senhor, a sua esposa, seu filho, Pai amado, em o nome do Senhor Jesus, cura, ó Deus, em o nome do Senhor Jesus, que nenhuma sequela venha ficar na vida deles por causa desse acidente. Ó Deus, que eles sejam curados, sarados, no corpo, na alma, no espírito. Ó Deus, que as lembranças sejam saradas. Ó Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai.
Ó Deus, nós colocamos os teus filhos em tuas mãos. É um casal que o Senhor separou, Senhor, para o teu ministério, para o teu sacerdócio, para cuidar das tuas ovelhas, Pai. Guarda, Senhor, a vida deles, a integridade física e a integridade espiritual. Em o nome do Senhor Jesus Cristo. Coloca a tua mão, ó Deus, sobre esse acontecimento. Como nós ministramos aqui mais cedo, é o que nós cremos. O Senhor é o Deus que entra na nossa história para transformar até aquilo que é maldição, até aquilo que é ruim, em bênção. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Toma esse episódio na vida deles, em tuas mãos, e transforma isso em bênção, Pai. Em o nome de Jesus, Pai, para que o teu nome seja glorificado, continue sendo glorificado através da vida deles, Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós os abençoamos e ligamos aqui deste lugar, Pai, a bênção, a cura, a saúde física, a saúde espiritual, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Amém. Estenda suas mãos e que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz que excede a todo entendimento. Que esta paz seja vivida nos muros de Jerusalém. Que o Senhor Deus guarde a tua entrada e a tua saída, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor e não saia daqui sem cumprimentar pelo menos 12 irmãos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.